Paz, irmãos, hoje vamos fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus. Apesar que eu não seja nenhum professor de hebraico nem de grego, a gente acaba tendo noção dessas coisas por artigos que lemos, por ouvir professores falando, dicionários, a gente acaba tendo noção do que seja coerente a respeito das traduções. Mas nos dias de hoje nós temos ouvido muitos absurdos, a respeito da palavra de Deus. Porque as pessoas se tornaram muito seletivos. Por exemplo, dizem que as escrituras foram adulteradas, mas eles escolhem as partes que foram adulteradas, na verdade. Aquela parte que convém para ele, não, ali é verdadeira, ali não tem problema nenhum, ali perfeita, ele vive escrevendo. Mas, irmão, e a parte que ele não concorda? Simplesmente, quando está debatendo um assunto que não consegue explicá-lo, fala, foi adulterada. Então, resolveu o problema. Se foi adulterada, não há mais o que dialogar, querido? Eu não estou dizendo aqui que não existe erros de traduções na Bíblia, como já falei em outro vídeo. Eu acredito que existe sim. Ainda mais que tem palavras que são praticamente intraduzíveis, são transliteradas porque não tem como ser uma tradução perfeita. E também nas línguas originais tem palavras que podem significar 3, 4, 5, 10 em nossa língua. Então o tradutor ele coloca de acordo com aquilo que entende ali. Aquilo que ele entende ele coloca. Mas nada que mude a essência. Para quem estuda, a mensagem vai ser sempre a mesma, se você estudar dentro de um contexto. Mas essas pessoas que são seletivos desse jeito, que bate o pé e fala que texto tal foi adulterado, Aí se você perguntar quem foi que adulterou, ele fala que foi quem? Os padres. Que foi a Igreja Católica que adulterou. Mas só que se a Igreja Católica adulterou, querido, eles são muito burros. Porque eles adulteraram um documento que reprova as doutrinas deles. Reprova muito, a gente sabe disso. Porque ao invés de estar lá, já que eles gostam tanto das imagens, não farás para ti mais escultura, estaria farás para ti mais escultura. Questão do batismo, em vez da parte lá, ensinando e batizando, deveria estar batizando e ensinando, já que eles batizam crianças, E várias tantas outras passagens nós vamos citar aqui. Outra coisa interessante é que a igreja medieval, eles matavam as pessoas que queriam traduzir o documento que eles adulteraram. Então é uma coisa totalmente estranha, meu irmão? Como é que a igreja adultera um documento que teoricamente deveria ser em seu favor e agora mata até os próprios padres que querem traduzir a Bíblia, que querem ensinar o povo o conteúdo da mesma? Então, tem alguma coisa faltando aí que não se encaixa. Mas apesar de burros e incoerentes, esses caras ainda são oniscientes. Porque para quem estuda sabe que a Bíblia tem narrativas de fatos que aconteceram depois de muito tempo das profecias, como Daniel, como as profecias de João mesmo, Jesus. Então, apesar de burros e incoerentes, os caras são oniscientes. Então temos que bater palma para esses caras, porque realmente eles são os caras. Eu vi aqui na internet algumas pessoas chamam, uma pessoa, não vou falar algumas, uma pessoa chamar a Bíblia de lixo, Porque para essas pessoas o fato de você chamar Bíblia não pode, é escritura. A escritura é tudo aquilo que é escrito, Então, mas não, tem que chamar escritura. Mas Bíblia, eu acho que todos já sabem hoje que Bíblia vem da palavra grega biblos, que são muitos livros, que seria o nome propício a nossas Bíblias, porque tem bastante livros. Mas ainda se fosse outro nome, querido, o nome não importa, o que importa é o conteúdo que está dentro deste livro. Mas quando a pessoa chama a Bíblia de lixo e alguém dá crédito nisso, está chamando o conteúdo, não é o nome de lixo. O que acontece? Muitas pessoas que dão crédito a esse tipo de gente acaba tendo a palavra de Deus como descrédito. Mas essa mesma pessoa, ou pessoas que falam isso, eles não largam a Bíblia, eles não largam as Escrituras. Então, quando convém para ele,
ele abre as Escrituras e diz, olha, aqui diz assim. Mas quem garante para você que a parte adulterada, a parte lixo, não é a que você está lendo? Né? Pode ser. Ou você viu quando estava sendo escrita. Né? Se foi os mesmos padres, a mesma igreja que fez essas traduções, quem garante que tudo ali não é lixo? Agora eu quero dizer, querido, que eu tenho combatido muito, sem agredir a ninguém, os erros que o chamado sistema pratica, a forma que aprendemos errado, e para isso eu não tenho pego nenhuma outra fonte, eu tenho pego o lixo que eles adulteraram, e esse lixo que eles adulteraram reprova o que eles fazem. Então é algo para se pensar, para analisar, porque como é que um lixo narra a promessa da vinda do Salvador, a vinda do Salvador, e profetiza a volta do Salvador. Então é algo para que nós possamos pensar, meditar, procurarmos viver, né? Porque realmente fomos ensinados, se é que nós cremos. Eu não tenho a Bíblia como lixo, eu tenho a Bíblia como uma carta direcionada de Deus para nós, que é a preço de sangue, porque muitos morreram para traduzir ou defender essas verdades. Então nós, irmãos do passado, morreram para defender ou para traduzir um lixo, né, querido? Segundo o conceito dessas pessoas sem juízo. Então eu acredito no seu conteúdo, lendo dentro de um contexto, procurar entender as falhas humanas a respeito da tradução. Às vezes não é nem por maldade, mas é por incapacidade, pela divergência das línguas mesmo, das traduções. Mas eu tenho como conteúdo um todo, eu tenho como palavra de Deus. E temos evidências para isso, né? Então que possamos meditar na palavra de Deus, viver e procurarmos sermos coerentes com aquilo que aprendemos. Fiquem na paz. Até o próximo.